noite, senhoras e senhores. Aqui, quem está chegando agora, Pastor Johnny, do videocast Renovamente. Toda sexta-feira nós temos essa missão de entrar na sua casa e ajudar você nesse processo de renovação. E como é bom poder estar aí juntamente com você, ajudando você com essa missão tão grande que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E eu quero dizer para você algo: todo mundo espera alguma coisa da sexta-feira à noite. Quem sabe a sua semana inteira foi corrida e desesperadora, uma semana muito cheia de coisas, notícias de todos os lados, e você ainda não parou para renovar a sua vida e a sua mente. Eu estou aqui para isso. Deus nos colocou aqui com essa missão. E como vocês sabem, toda sexta-feira, aqui nessa mesa, nós colocamos pessoas aqui que estão passando, já passaram e que estão ajudando outras pessoas também a passar um processo de renovação na sua vida. E hoje, para brilhantar a nossa mesa aqui, o nosso videocast, está comigo aqui Viviane Zabotti. Boa noite, Vivi. Boa noite para todos os ouvintes, né? Sim. Pastor Johnny, é uma grande honra estar aqui. Eu creio que vai ser uma noite muito poderosa, onde Deus vai falar muito através das nossas vidas. Uau, eu estou realmente muito feliz com a tua presença aqui. Você sabe que a tua família é uma família que nós amamos muito. E eu tenho certeza que hoje a história, o teu testemunho vai edificar muito a vida dos nossos telespectadores. Então você que está em casa, faz o seguinte: não sai por nada, porque hoje, até o final desse videocast aqui, nós vamos aprender muito e vamos edificar a nossa vida numa fé sim extraordinária. Vivi, eu te conheço, mas os nossos telespectadores, quem sabe, não conhecem. Quem é a Viviane Zabotti? Então fala pro nosso povo aí, te apresenta, vai lá. Tá, então eu vou me apresentar, né? Eu sou Viviane Zabotti, sou esposa do Alexandre Zabotti, sim, fisioterapeuta, sou mãe do João, da Vitória e do Pedro, e sou aí uma pedagoga formada, né? Como pedagoga, sou uma kombucheira, produzo kombucha, trabalho com óleos essenciais. Uau. E sou uma mentora de mulheres. Uau! Então, gente, olha só, chega aí porque a bagagem aqui é muito, mas muito grande. Vivi, e para ti, o que é renovar a mente? É ressignificar, né, os momentos que nós passamos, trazer trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Eu vejo que renovar a mente é dar um sentido novo às coisas que muitas vezes nós passamos e que nos trazem algum tipo de trauma, algum tipo de dificuldade. Para mim é isso, renovar a mente. Muito bom. E na tua vida, quando que foi que aconteceu o primeiro processo que você consegue identificar assim como uma renovação na tua vida? Então, Pastor Johnny, eu posso falar que o momento mais assim crucial da minha vida, que eu passei por um processo bem difícil de renovação de mente, foi na pandemia. Na pandemia, assim, eu tive um grande conflito dentro de mim. Eu acho que eu e a maioria das pessoas, né, que passaram pela pandemia, foi um momento onde eu me senti muito sozinha e muito sem sentido. Eu e o meu esposo, nós já somos convertidos há 27 anos, né? Então nós já conhecemos a palavra de Deus. E quando chegou na pandemia, nesse momento tão difícil e crítico, parecia que a minha vida não tinha sentido. Eu me senti muito sozinha e isolada de todas as coisas. E eu sempre falei que a pandemia, ela não trouxe só uma doença física, mas ela trouxe uma doença emocional. E durante todo esse processo de pandemia, Deus começou a mover algo dentro de mim. E nesse movimento da pandemia, eu tive momentos muito tristes, né? Muito tristes, perdi pessoas da minha família, nós tivemos que ficar isolados da igreja, de todas as coisas que a gente fazia. E quando acabou a pandemia, eu passei aí por um processo onde eu descobri um câncer de mama. Uau! E aí, como que foi? Né? Então, a gente já vê que começou um processo de inovação. Desde a pandemia, gente, a pandemia realmente deixou muitas pessoas, né, sentindo muito sozinhas. Eu, como sou um pouco mais acelerado, sim, então eu queria estar perto de gente, e não podia, né? Não tinha o que fazer. Tinha que estar lá no cantinho isolado. E aí, algumas pessoas, nesse sentido tão isolado, tão sozinhos ali, acabam realmente sofrendo uma dependência, né? E realmente
quem supriu as nossas necessidades naquele momento foi realmente Deus. Não tinha para onde ir, nem o que fazer, nem para onde correr. Mas mediante a isso, agora tu vem dizer para nós que foi em seguida que aconteceu? Então, a pandemia foi em 2020 e 2021, né? Sim. E em outubro de 2021 eu descobri um câncer de mama. Eu descobri o câncer de mama em outubro. Uhum. E aí nós fizemos os exames ali, descobrimos que era um tumor maligno. Sim. E fizemos uma cirurgia, um quadrante. Foi um processo bem difícil para mim, porque realmente aí eu já estava por esse processo de solidão e tinha que parar mais ainda a tua vida, porque aí eu sempre fui uma pessoa muito ativa, de fazer muita atividade física, e nesse momento eu realmente vivi na presença de Deus, sabe? Eu descobri mesmo a força que Deus podia me dar. E eu lembro, até hoje, o dia que eu descobri, eu estava em casa sozinha, e quando eu vi aquele diagnóstico ali, foi numa sexta-feira, e eu lembro que eu liguei para o meu esposo e falei para ele ir lá em casa que tinha dado positivo, né? Para tumor maligno. E eu lembro que nós choramos muito juntos, mas naquele momento, a gente só queria colocar na presença de Deus. E foi muito incrível, porque nós recebemos naquele final de semana muitas palavras de Deus. Nós conversamos com o pastor, nós conversamos com os amigos de fé e nós nos abastecemos mesmo na presença de Deus. Sim. E algo que eu lembro que eu falei para o meu marido foi: não me deixe parar. Não me deixe parar em nenhum momento, porque se Deus, né, nesse momento, a pastora da minha igreja fala assim, que Deus não nos dá doença, mas na doença Ele nos dá um propósito. Isso. E eu encontrei esse propósito e eu falei, agora eu vou agarrar isso com unhas e dentes e eu vou fazer disso tudo que eu estou passando algo para inspirar outras mulheres. E foi exatamente isso que eu fiz durante esse processo. Foi um processo que muitas vezes eu estava no quarto chorando, o Xande sabe, né? Ele entrava no quarto, eu estava chorando, mas quando eu saía do quarto eu levantava a cabeça e dizia, vamos de novo, né? Vamos continuar. E todo esse processo é um processo muito dolorido, né, pastor Johnny? Eu lembro que eu fiz a minha primeira quimioterapia no final de novembro, eu tive que fazer 6 sessões de quimioterapia. Em outubro, tu descobriu, em novembro já começou a todo esse processo. Isso. Tá, mas antes disso, assim, a família, eu vejo que é um fator fundamental, né, para esse tipo de notícia. A gente não está acostumado a viver com isso e quando a gente se depara com essa situação, realmente traz uma instabilidade na família, mas a gente vê que a família abraçando a causa, todo mundo junto, se torna algo mais leve. Aquilo que era para ser tão pesado para uma pessoa acaba sendo dividido para todos que estão em casa, ainda mais no meio cristão também, né, que as pessoas abraçam a causa e dizem, não, essa causa também é minha, não vamos deixar, né, a Vivi, a família ficar desamparada, vamos estender as mãos. Vivi, para ti, ter essa notícia, viver esses momentos dentro de um lar cristão, dentro de uma família, de uma igreja cristã, nós sabemos que muitas pessoas recebem essa notícia e elas realmente acabou a vida, né? Não sonha mais, não tem um projeto, acabou, e é depressão, a pessoa não consegue sair da cama. Mas para ti, assim, como que foi esse processo? Tu recebe a notícia, fala com o teu esposo, comunica a família do que estava acontecendo, comunica os amigos do que estava acontecendo, e como que foi dali para frente? Então, quando a gente recebeu essa notícia, foi como se Deus renovasse a minha fé. Eu tive uma renovação de mente mesmo ali. Deus me deu assim, uma chave, uma virada de chave na minha vida. E eu lembro que um dia a Vitória falou assim para mim, a minha filha do meio, né, ela mora em Florianópolis, e ela falou assim, através de uma ligação de vídeo, ela disse, mãe, parece que tu não está tendo a noção daquilo que tu está passando. Daí eu falei, eu sei exatamente o que eu estou passando, e eu encontrei um propósito para isso que eu estou passando. Meu Deus. E aí eu lembro que a Vicky disse que naquela hora ela disse assim, eu vi algo que tinha mudado realmente.
E eu lembro que naquela época eu não falava no Instagram, eu não falava como eu falo hoje, através de lives, não fazia nada disso. E os meus filhos, o João e o Pedro, eles rasparam a cabeça e fizeram um vídeo junto com um amigo deles, e esse vídeo viralizou na internet, porque foi uma época bem assim, que as pessoas, era de Natal, o pessoal estava bem assim, sensível para isso. E isso viralizou de uma forma muito grande. E depois daí, eu comecei a falar com os meus vídeos ali na internet para mulheres, porque foi onde Deus começou a movimentar muito, e começou a aparecer muitas mulheres que estavam passando por aquilo que eu estava passando. E muitos momentos, hoje, quando elas falam comigo, elas falam sempre que a fé era o que mais brilhava das coisas que eu falava. Então elas ficavam muito impressionadas com a fé que eu tinha. E isso tudo que eu recebi nesse tempo de ter um diagnóstico, eu nunca tive dúvida que eu seria curada. Meu Deus. Nunca. Eu não tenho dúvida do poder que Deus tem sobre a nossa vida. E é algo que a gente precisa mesmo encontrar. Ainda hoje eu falava com algumas meninas sobre isso, né? Algumas mulheres. Muitas vezes na mente da gente vem pensamentos que querem dizer que você não é capaz, porque existe isso, mas que a gente precisa dizer, né, que nos nossos pensamentos, aqueles pensamentos que vêm do trono de Deus é que vão reinar, porque senão a gente acaba desistindo no meio do caminho. Realmente o que tu viveu é sair cura das feridas, né? É encontrar um refrigério mesmo passando pela turbulência da vida, pelas dificuldades, mas eu entendo que são nesses momentos, né, que Deus começa a levantar pessoas, né, porque o que seria de Moisés sem o Mar Vermelho, né, o que seria de Davi sem o gigante Golias? Então, nós com essa visão cristã de renovação de mente, nós entendemos que é necessário nós passarmos por algumas coisas, e é ali que a nossa fé é testada realmente, porque falar que somos cristãos é muito legal, é muito bom, é muito bonitinho, mas dizer que temos fé também é muito legalzinho, muito bonitinho, mas no momento que nós precisamos viver uma vida de fé, aí que vem o grande diferencial. E a pergunta para ti agora foi nesse momento de dor, Vivi, que tu conseguiu buscar mais a Deus? Foi nesse momento de dor que tu conseguiu se levantar como uma mulher ousada, tu acabou de falar agora, foi para o Instagram, começou a se posicionar? Foi nesse momento de dor que realmente Deus pegou você, o vaso da mão do oleiro, que ele quebrou e fez uma nova mulher? As pessoas, não só mulheres, mas outras pessoas foram motivadas também a viver uma vida nova, a ser diferente. Como é que foi isso aí para ti? Então, pastor Johnny, durante todo o meu processo de quimioterapia, eu sempre fui uma pessoa que praticou atividade física, sempre tive hábitos saudáveis. E eu lembro de mensagens de mulheres que não estavam passando pelo câncer, que falavam para mim assim: eu fiquei com vergonha quando eu vi o teu vídeo passando pelo tratamento e fazendo atividade física. Me matriculei hoje na academia. Olha, várias mulheres falando isso. E eu recebia muitas mensagens de mulheres que se identificavam com aquilo que eu estava passando. E a gente fez muito movimento através disso, e Deus foi movendo de uma forma grande que eu fui fazendo vídeos, fui levantando outras mulheres através daquilo que eu passava. E é muito incrível que hoje eu recebo mensagens de mulheres que também encontraram um propósito durante esse processo de dor. Eu ainda hoje conversava com uma menina, a Marcela, que ela não passou pelo que eu passei, mas ela passou por uma outra dor, que hoje ela está aí para competir, entrar na seleção brasileira paralímpica, né? Meu Deus! Então, assim, eu vejo que aquilo que a gente vive, aquilo que a gente carrega, quando ele transborda, ele pode contagiar as outras pessoas. E o que é tão incrível, o que eu digo assim, o que para mim assim foi algo que me marcou muito durante o processo do câncer, foi o primeiro dia que eu entrei na sala de quimioterapia. Porque eu recebi a notícia, passei pelo processo, e o primeiro dia que eu entrei na sala de quimioterapia,
eu disse, eu acho que eu tô ficando louca, porque eu tô tão feliz de estar aqui. Olha só. E eu olhava para o lado, eu olhava para aquelas pessoas e eu dizia, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu estou cumprindo um propósito. Uau. E eu lembro de fazer muita amizade com muitas mulheres lá dentro. Eu passei pelo processo do câncer, pelo processo da quimioterapia, quebrando alguns paradigmas de pessoas que falavam, não, você não pode fazer atividade física. Eu fiz durante todo o processo. Você vai ganhar muito peso, você vai não conseguir fazer algumas coisas. Tudo que as pessoas falavam que eu não podia fazer, eu fiz. Uau, meu Deus me sustentou durante todo o tempo e eu vi a mão de Deus em todo o tempo. E eu lembro que a nossa família, que é uma família muito unida, ela permaneceu muito mais unida nesse tempo. Eu louvo a Deus pela vida do meu marido, que sempre esteve ali, me acompanhando do meu lado. E eu lembro de um dia que a Vicky sempre falava algumas coisas para mim, ela dizia assim, mãe, parece que tu és forte o tempo inteiro. Ela dizia, parece que tu nunca... Mas eu dizia para ela, tinha momentos que sim, eu estava no quarto, eu chorava na presença de Deus, como eu disse, eu me levantava e ia de novo. Mas o que eu percebo muitas vezes é a questão do vitimismo. É muito mais fácil para a gente ser vítima, porque a nossa mente ela já vai fazendo isso com a gente. Muitas vezes eu lembrava de pensamentos que eu tinha. Fica na cama, não levanta, para quê? Vai fazer isso, não faz. E aí tu vai contra todo o teu pensamento e vai dizer, não, eu quero levantar e eu vou mostrar para as outras mulheres que elas também podem. E hoje eu tenho várias amigas aí pelo Brasil, até fora do Brasil, que me acompanham pela internet. E mulheres que também passaram por isso. E hoje elas praticam atividade física, têm uma vida muito mais saudável e ressignificaram esse momento tão difícil que é o câncer. Uau, muito bom. Gente, olha só, como que é passar por uma dificuldade tendo Deus, né, nos ambientes, é um olhar diferente, né, viu? A grande realidade é essa, né? Porque passamos pela prova, como dizia o nosso irmão Lázaro, vamos passando pela prova dando glória a Deus, né? E se não for Ele que vai nos sustentar, quem irá nos sustentar? Então, a Vivi está compartilhando conosco aqui essa história tão linda, esse testemunho tão maravilhoso. E os processos da vida muitas vezes é doloroso, né? Nós não queríamos passar, não é verdade? Não precisa, não quero. E a Vivi conseguiu vencer. Mas, Vivi, a grande maioria das pessoas, como tu falou, elas vivem um vitimismo, na realidade, né? E por causa da mente. Porque quem faz as pessoas viverem isso é a mente. Né? Não vou sair da cama, eu tô doente, o meu corpo tá doendo. Realmente isso acontece nesse período de quimioterapia? Dói corpo, dá vontade de ficar na cama, tu falou, mas como que tu conseguisse viver essa maneira diferente? Não vou ficar na cama, vou me levantar. Era a família que te puxava? Era em Deus que tu encontrava força? Como que foi? Então, pastor Johnny, o que eu percebo é que a mente realmente é o que coordena tudo. Porque muitos momentos tu sente dor, sim. Tu tem muitas reações da quimioterapia no teu corpo. E Deus, ele te sustenta o tempo todo. O tempo todo ele tá ali do teu lado. E eu decidi. Então, a partir do momento que eu decidi, foi uma decisão minha que eu disse, eu vou continuar caminhando, eu não vou me permitir parar. E quando a gente toma uma decisão, é algo que transforma o ambiente. A partir do momento que você toma uma decisão, tudo vai mudar. Eu creio que Deus ele nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos decidir. E a partir do momento que você decide, a atmosfera muda. E isso que eu tenho falado muito para as mulheres hoje, no Instagram, através das lives, que é esse posicionamento que nós precisamos ter como mulheres. O poder da nossa decisão de mudar e transformar o ambiente. Sim. Eu tenho visto, e até passei por um processo depressivo, né, durante esse tratamento, e eu tenho visto muitas mulheres com depressão, e muitas mulheres passando. É algo muito difícil, é algo que o corpo muitas vezes diz, você deve ficar deitada, você tem que ficar deitada,
mas que há esperança sim. Quando a gente tem Deus, se a gente se apega ali na palavra de Deus, Deus vai, né, transformar tudo isso. E o poder da decisão, né, é o que a palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, bater e vai se abrir, aquele que pede recebe, o que busca encontra. Então essa missão é nossa, né? Deus tem ali, tá tudo pronto, né? Tô passando dificuldade, não, mas se eu buscar eu vou encontrar uma resposta em Deus. Mas nós sabemos, né, que os nossos telespectadores, algumas pessoas, não têm esse Deus em quem confiar, né? Infelizmente não conseguem encontrar um refúgio nesse lugar. Então, em nome de Jesus, que nessa noite, né, que você chegou até aqui, vendo esse programa, que você possa parar tudo, falar com o teu Deus, sabe? Ah, mas eu não sei orar. Querido, não é a forma que você ora, não é as palavras eloquentes que você vai dizer que Deus vai ser atraído, não, mas é a verdade do seu coração e mostrar para Deus que você precisa dele, você depende dele, que sem ele não tem como a gente viver, nós vivemos uma vida aqui nessa terra. Então a Vive é uma prova viva que Deus faz milagre acontecer. Vive. E aí depois desse processo todo aí acontecendo, né, vem a notícia lá que foi feito, tu fez a quimioterapia depois Sim. de quanto tempo? Eu fiz a quimioterapia de novembro, final de novembro até dia 8 de abril. 8 de abril. E depois aí eu fiz mais 15 sessões de radioterapia. Tá. E foram aí... eu lembro que uma das coisas que Deus me ensinou durante esse processo foi que eu tinha tudo agendado. Por exemplo, eu calculei certinho, porque eu fazia quimioterapia a cada 21 dias, então eu calculava tudo. Então eu vou começar nessa data e vou terminar nessa data. Sim. Eu terminei 40 dias depois do que eu tinha imaginado. E isso para mim também foi um pouco de frustração, mas Deus me ensinou mais uma vez. Não é o teu tempo, mas é o meu tempo. Então a gente aprende nesse processo. Sabe, Pastor Johnny, uma coisa que eu vejo, eu estava vendo uma pregação da pastora Joyce Meyer e ela falava assim, que uma mãe recebeu um diagnóstico que o filho não ia andar. Uhum. E o que ela fez? Ela colocou o filho numa caixa, ela amarrava a caixa e carregava a caixa com o filho dentro da caixa. Só que chegou durante um tempo, o filho começava a chacoalhar aquela caixa e ele caía da caixa. E ela colocava ele na caixa, porque os médicos falaram que ele não ia andar. E ele começou a balançar, ela carregava e ele caía e ela botava de novo. Até que um dia ela disse, eu não vou te colocar mais. E aí o filho aprendeu a andar. Meu Deus. Então, assim, muitas vezes, o que acontece, com todo o respeito, né, a medicina tradicional, a tudo, mas muitas vezes a gente é colocado dentro de uma caixa que a gente precisa cumprir um padrão. Uhum. E quando muitas vezes você não cumpre esse padrão, você acaba muitas vezes sendo louca para as pessoas que te veem. As pessoas dizem, nossa, mas como é que pode? Você está passando por uma dificuldade dessa e você está louvando a Deus, vai estar agradecendo a Deus, está vivendo, está sorrindo, está andando, está fazendo atividade física, você não pode. Então, assim, nós não podemos permitir que as pessoas nos coloquem dentro da caixa. Uau. E isso é algo que Deus falou muito comigo através dessa lição, né? dessa história que a Joyce Meyer contou, porque eu vivi isso. Eu lembro de momentos que eu ia na consulta médica, o médico olhava para mim e perguntava, o que você está fazendo que você não está tendo nada daquilo que é comum? Olha isso. Daí eu disse, né? Eu podia dizer, eu estou vivendo fora da caixa, eu não estou acreditando nisso. Eu lembro que eu fui fazer uma consulta com a nutricionista e eu tenho muito problema, eu sempre gostei muito de cuidar do meu corpo, da minha saúde, então, assim, problema de ganhar peso. Então, eu lembro até hoje, eu sentada na sala de quimioterapia e eu olhei para ela e eu tinha muita preocupação de ganhar peso. E eu olhei para ela e falei assim, as mulheres que fazem esse tratamento, elas ganham peso? Daí ela olhou para mim e falou assim, 98% das mulheres que fazem ganham peso. Uhum. Então eu falei, eu vou ser uma das 2% que não vai ganhar peso. E eu não ganhei peso. Uau. Porque eu me determinei, eu escolhi não ficar na caixa. É assim que nós temos que caminhar. Aquilo que é loucura para o homem, para nós é palavra de Deus. Aquilo que o homem diz que não podemos, a palavra de Deus diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Aquilo que o homem diz que é impossível,
nós cremos que para Deus não existe nada impossível. E para ti, como foi enfrentar tudo isso, sendo alguém que se posicionava realmente contra, né? Aquela coisa, era o vento contrário para o avião decolar, e realmente as pessoas querem dizer para a gente o que tem que fazer, né? Ah, não pode, não pode, e apenas algumas pessoas conseguem realmente tirar todos os obstáculos da frente, e essas pessoas são aquelas que conquistam, né, a corrida da fé, que é essa vida com Jesus, que é uma loucura para quem não serve ao Senhor. E Vivi, tu sendo assim tão fora da caixa, acima da média, andando na contramão do mundo, realmente na contramão. Como que foi as pessoas olharem para ti e dizer, não, mas eu acho que ela tá, os remédios não estão fazendo muito bem, eu acho que ela tá muito empolgada, muito emocionada, eu acho que ela, né, como tu falou, que a Vicky falou, mãe, não sabe o grau que tá o negócio, mas eu olhando para ti, assim, contando essa história, eu percebo que a palavra de Deus, né, ela é muito peculiar para algumas pessoas, né, e quem viu não tem como desver, né, somente aquele que está disposto a passar pelos obstáculos, aquele que está disposto a passar pelas dificuldades da vida, né, que um câncer, para quem passou, é muito mais doloroso para quem nunca viveu isso e não sabe como que é. Então, assim, eu vejo em ti, Vivi, de todo o coração, olhando os teus olhos, eu vejo em ti uma mulher que Deus realmente pegou pela mão para dizer ao mundo, né? Hoje nós estamos falando aqui da cidade, estamos falando de Santa Catarina, o estado, o Brasil, fora do Brasil, mas eu acredito que a tua história vai ainda impulsionar muitas pessoas, né, que tu nem imagina, pessoas que estão se encontrando, quem sabe, num leito da cama, mas quando vão olhar para a vida vão dizer, uau, é possível sim, ser diferente, viver uma vida diferente. Então, continua firme, vai e não para. Nós estamos te seguindo aí, vamos lá, vamos junto em nome de Jesus. E Vivi, conta um pouquinho mais dessa tua história, de como foi andar nessa contramão aí do mundo. Eu recebo, né, a palavra, e assim, andar na contramão, eu acredito que muitas mulheres, eu recebo, e ainda recebi, eu lembro de uma vez, que foi algo assim, que me chocou muito, sim, porque uma mulher mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, eu acho muito bonito você romantizar o câncer, olha isso, porque a minha realidade é diferente. Eu acordo, eu não tenho ninguém para cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer o tratamento. E isso me chocou muito. Porque, na verdade, ela não sabia a minha realidade. E ninguém sabe. A gente só mostra aquilo que a gente quer, a gente só faz para as pessoas aquilo que as pessoas querem que a gente quer que as pessoas vejam. Sim. E tem no livro da Lisa Bevere, ela fala muito sobre o despertar da leoa, né? Que ele fala que as leoas andam junto. Contrário das mulheres, que muitas vezes as mulheres se acham inimigas umas das outras. E muitas vezes as mulheres não pedem ajuda. E, inclusive, hoje eu estava com uma amiga minha num carro e ela tem 2 bebês e ela estava indo para casa, começou a chover, eu disse, eu vou contigo. Ela falou, não, fique em casa que eu vou sozinha. Então a mulher parece que não pode pedir ajuda, que ela tem que ser assim, poderosa, que tem que fazer todas as coisas, sim, e dar conta de tudo. E isso é algo muito difícil. E quando eu escutei essa mulher falando, eu respondi para ela, disse assim, tudo bem. Eu falei, tudo bem, de maneira nenhuma eu vou romantizar, porque tu não sabe o que eu estou passando e eu não sei o que você está passando. E a gente fala de situações e cada mulher tem uma situação. Eu perdi nesse meio do caminho, eu perdi amigas que acabaram falecendo durante o processo. Eu perdi uma amiga muito querida que caminhou comigo, nós descobrimos o câncer juntas e nós passamos pelo processo juntas. E eu, sinceramente, não achei, né, que ela ia falecer. Eu achei realmente... Eu pedi a Deus, Deus me deu palavras. E Ele me deu uma palavra, falava assim, se creres, verás a glória de Deus. Eu lembro exatamente do dia que eu recebi essa palavra e eu entreguei para ela essa palavra. E eu disse, não, Deus deu essa palavra porque se creres, verás a glória de Deus. Então, queria dizer que ela ia... né, ia sobreviver ao câncer. E infelizmente eu não entendi, mas eu sei que ela aceitou Jesus, que ela
tá com Jesus, né? Mas o que ele queria falar para mim naquela hora era assim, se ela crer, ela vai ver a glória de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu tenho certeza que muitas mulheres nesse processo, elas acabam muitas vezes buscando ali no Instagram, buscando e procurando palavras que tenham a ver com aquilo que ela está passando. Por exemplo, nós temos as hashtags ali que a pessoa procura. Muitas mulheres acabavam indo ali no Instagram, achei o teu processo durante o meu processo, e isso era muito incrível. Eu lembro de que nós tínhamos a radioterapia aqui em Tubarão e a radioterapia na época estava fechada. E aí um dia eu fui encontrada pela Márcia Dutra, da Rede Record. Nós fizemos uma entrevista e eu comentei com a Márcia sobre essa radioterapia. A Rede Record, na época, junto com alguns deputados lá, fizeram um movimento e aí a gente começou a fazer vídeo e logo depois essa radioterapia foi aberta. Então, assim, o que eu percebo durante o processo é que existe muita coisa durante o deserto. Existe água no deserto. Existe água. E a gente precisa ver isso. Às vezes a gente só enxerga aquilo que é ruim. Mas não, no deserto também tem coisas boas. Tu vai aprender muita coisa durante o deserto. E eu sempre falo, deserto ele é lugar de passagem, não de morada. Não abra, não estenda uma tenda no deserto, porque lá você não vai morar. Você não vai ser sustentado no deserto, mas você vai passar. Eu lembro de uma amiga minha que ela falou para mim assim, que eu seria como uma planta no deserto. Sim. Que Deus ia sempre estar me regando. E eu tomei a posse daquela palavra e eu disse, Deus, vai ser assim. Eu vou passar pelo deserto, mas eu vou permanecer viva. E eu passei pelo deserto em todo momento dando glória a Deus. E é algo que realmente transformou o meu processo. Sim. E é isso que eu quero que as mulheres entendam. Que quando tu muda e tu renova a forma de tu pensar e tu não permite que aquilo que as pessoas te falam seja um decreto, tu acaba mudando a tua trajetória. Porque assim, o câncer, ele é uma palavra que abala, mas ele não deve ser um decreto sobre a nossa vida. É isso. E muitas vezes as pessoas lançam um decreto, talvez sobre o câncer, talvez sobre uma depressão, talvez sobre um filho nas drogas. Eu não sei qual é o problema que cada mulher passa, mas Deus sabe. E Ele é aquele que traz o socorro, Ele é aquele que nos alimenta durante esse processo. Ô Vivi, e aí tu passou o processo de químio, depois rádio. E depois, dali da rádio pra frente, como é que foi? E aí vem a grande mudança, né? A grande impasse aí. Porque aí nós completamos aí o processo da radioterapia e aí no diagnóstico eu teria aí que enfrentar um processo de 5 anos com uma medicação chamada tamoxifeno. Tá. E eu digo que eu achei que eu tinha superado tudo, sabe, pastor Johnny? Sim. Uau, acabei, agora eu vou viver a minha vida. Porque realmente tu para de viver nesse tempo da forma que tu imaginava que podia. Tu tem limitações. E aí quando veio o tamoxifeno, aí o meu mundo começou a ficar difícil. É mesmo? Muito difícil, porque o tamoxifeno, ele é um bloqueador de hormônio literal para a mulher, então tu não produz nada de hormônio. E hoje, se qualquer pessoa for estudar sobre o hormônio é o que traz vida para o corpo. Deus é tão perfeito que Ele dá o hormônio para que tu tenha vida. Testosterona, progesterona, estradiol, então isso dá vida. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a sentir algumas dores. De leve, começou bem devagar. No primeiro mês eu comecei a sentir algumas dores articulares, comecei a perceber mais dores no quadril, tinha dificuldade para dormir, insônia. E aí comecei a usar alguns óleos essenciais, comecei a usar algumas terapias. Fui até o meu médico, falei sobre calorões que eu estava sentindo muito intenso e eles falaram para mim que uma das formas que hoje a medicina usa para ajudar nesses calorões é o antidepressivo. Então, além do tamoxifeno, eu teria que tomar o antidepressivo. E aí eu disse, não, eu não vou tomar, eu decidi não tomar. Mas vai te ajudar a dormir, vai te ajudar. Eu disse, não, mas aí eu vou ter que tomar um remédio para dormir e um para acordar, porque, né, vai viver chapada, literalmente. E aí eu
comecei a passar aí por esse processo de 10 meses com o tamoxifeno, que foi uma luta diária. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada para atividade física, eu não sentia motivação, eu ficava cansada, fadiga. Olha, tudo que aquela medicação podia me dar, ela me dava. Durante 5 anos, que a medicina fala, né, que Sim. é interessante tomar, foi algo que começou a me prejudicar muito. Então, prejudicava, me dava fadiga, eu estava ficando num processo depressivo. Realmente, literalmente. Eu lembro de uma vez eu ligar para o meu marido de manhã no trabalho e eu disse, eu não aguento mais, Xande, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu sou uma pessoa que agradeço, eu tenho muita fé, Pastor Johnny, Sim. e eu agradeço muito a Deus pela minha vida, pela oportunidade de estar viva, mas eu não conseguia ser feliz. Então, a partir do momento que eu comecei a viver isso tão intenso, eu lembro que o Xande falava para mim assim, Vivi, nós vamos achar uma solução. E foi um processo bem difícil, foram 10 meses de tamoxifeno, e até que um dia nós vimos uma live com uma pessoa, e era uma mulher que eu conhecia, que já tinha me procurado no Instagram, e eu liguei para ela. E eu vi ali que ela tinha parado o tamoxifeno. Tá. E aí eu liguei para ela e disse, por que tu parou? Aí ela falou, porque eu tomei durante 2 anos e meio e o tamoxifeno me deu câncer depois de 2 anos e meio. Eu disse, aí eu comecei a pensar, poxa, mas tu tá tomando para não passar por isso e agora tu tá passando por isso? E aí o Alexandre começou a procurar, como ele é um profissional da saúde, ele começou a procurar sobre os efeitos do tamoxifeno e quanto que esse tamoxifeno me protegia para um possível futuro câncer. Entendi. E aí em todas as pesquisas ali que foram feitas, artigos científicos, ele me ajudava em 3% em 5 anos. Então eu, tomando o tamoxifeno, eu tinha 3% de chance de não voltar a ter, de diferença de uma pessoa que não tomasse. Era 3%. E aí eu comecei a pensar, né? Nós começamos a refletir sobre isso. E aí o Alexandre começou a buscar mais informação e ele disse, Vivi, então eu tô vendo tudo aqui. Tu pode não voltar a ter um câncer de mama, mas o tamoxifeno ele pode te dar câncer em outros lugares, fígado. Olha só. Mulheres que têm câncer de mama podem ter câncer de pulmão. E aí começou a falar. O negócio é bem mais longo do que a gente imagina. Então, assim, a minha decisão, Xande, eu lembro que o Xande falou exatamente assim pra mim. Eu acho que tu tem que parar. E aí eu falei pra ele assim, mas a decisão tem que ser minha. Porque a partir do momento que a gente toma uma decisão tão séria, a gente tem que ter consciência. E aí vem o processo da nossa mente. Por quê? Porque se tu não tiver certeza da tua decisão, a tua mente, ela vai fazer o quê? Ela vai dizer, você vai voltar a ter isso novamente. E aí eu lembro de um dia que eu estava deitada, e aí a gente conversava muito, a gente pesquisava muito, via muito sobre tudo isso, e aí um dia que eu estava deitada na cama, e quando eu levantava com dor, que parecia que eu estava, como se os meus ossos estivessem assim, todos assim, como que eu vou falar? Como se eu estivesse ficando assim... Atrofiando completamente os ossos. E aí eu lembro que naquele dia eu levantei e eu disse para Deus, hoje eu não vou usar mais essa medicação. Uau. Eu decidi parar. Essa decisão foi minha. Eu sempre coloco para as mulheres, nós fizemos uma live no Instagram, tá lá gravado. Então foi uma decisão que eu tomei, que a minha família tomou, que o meu esposo tá consciente disso. Eu digo que eu não quero influenciar e eu sempre falo para as mulheres vêm, depois que eu compartilhei isso, muitas mulheres vieram no Instagram dizendo que tinham parado, já antes de mim, mas nunca tiveram coragem de expor. Muitas mulheres falaram que têm as mesmas reações que eu tinha, muitas mulheres tomando antidepressivo e muitas mulheres dizem assim, nossa, Vivi, eu tô pensando realmente que isso é algo que está me prejudicando. Olha então, isso. Através da minha atitude, da atitude que eu tive de ousadia, realmente isso mexeu com muitas mulheres. E muitas mulheres que estavam cativas nesse processo. Porque eu falo que isso não é só um processo físico, mas também um processo espiritual. Imagina. Porque quando nós temos uma depressão, quando nós temos aí um processo que nos limita, nós paramos, a nossa vida para.
E você estar parada é você não estar caminhando. E Deus te criou para ir adiante, para levar aquilo que é necessário adiante. E nesse momento eu estava parada pelas minhas dores, parada pela minha limitação. E as pessoas olhavam para mim, é tão incrível isso, Pastor Johnny, que as pessoas olhavam para mim, quando eu compartilhei isso com algumas pessoas, elas falavam, nossa, Vivi, eu olhava para ti e eu não dizia que tu estava passando por isso. Olha só. Só que as pessoas também começaram a dizer, depois que eu parei a medicação, o que tu tem de diferente? Tu fizesse alguma coisa no rosto? Eu lembro que uma das pessoas que mais me marcou sobre isso foi o Léo, que trabalha com o Xande lá na clínica. Ele ajuda às vezes, e eu não falo muito com ele, mas a gente estava fazendo uma arrumação lá na clínica. E aí eu conversei com ele e ele falou para o Xande, a Vivi tá tão diferente, o que ela tem? Isso foi como se tirasse uma máscara de cima de mim, um peso de cima de mim, porque realmente mudou. As pessoas hoje, elas me olham e falam, nossa, Vivi, como tu tá leve, como tu tá diferente. Então a doença que muitas vezes que vem para nós, sabe? Ela tira a nossa alegria, ela tira a nossa felicidade. Só que a cura, ela tem um processo também de decisão. A gente precisa tomar uma decisão. E é o andar sobre as águas, literalmente. Eu lembro que quando eu compartilhei isso com a pastora Marisa falou assim, Vivi, tu sabe que muitas vezes a tua mente vai te dizer que o câncer está voltando. Eu falei, tem consciência disso, porque é real. Sim. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar aí sobre a mente, né? Até conversei com a pastora Thaís esses dias sobre isso, e eu comecei a estudar muito sobre a mente. Eu lembro que na terça-feira, muitos pensamentos vinham na minha cabeça. Eu disse, Deus, tu me trouxe a cura, eu declaro cura sobre a minha vida, então eu não aceito nenhum pensamento que não seja teu. E aí ontem, quando eu deitei do lado do Xande, eu falei, Xande, hoje eu não tive um pensamento ruim. Olha só. E eu quero falar, hoje é o segundo dia que eu não tive nenhum pensamento ruim, porque eu declarei e decidi. Então, a partir do momento que você decide, tudo que vier contra não vai conseguir entrar dentro da sua mente. Então, isso é uma renovação de mente. Porque a gente está muito acostumado a viver dentro da caixa, a fazer aquilo que as pessoas fazem. E isso se torna difícil. E a questão, a palavra de Deus até deixa muito claro, no livro de Provérbios, capítulo 23, se eu não me engano, que diz que assim como você vê, assim é. Amém. Então, realmente, se eu me vejo curado, automaticamente o meu corpo, através do Espírito de Deus que está em nós, ele vai trazer ferramentas, vai produzir, né, o nosso corpo, o nosso organismo, vai produzir essa defesa para o nosso corpo. E muitas vezes, por conta da nossa mente estar tão cauterizada, tão bloqueada, né, nós acabamos vivendo a nossa vida dentro dessa caixa. Né? Então, como você decidiu mesmo, né? Só quem não é para qualquer um, sabe? Quem sabe você que está vendo nosso programa hoje, diz, meu Deus do céu, que mulher doida fazer isso, que louca! Mas eu quero dizer algo para você, é somente quem vive por fé consegue realmente viver a veracidade da palavra de Deus. Porque nós só conseguimos viver a vida com Deus a partir do momento que nós passamos pelas situações difíceis, momentos ruins, e nós estamos de pé. Porque o maior desafio nosso, né, não é falar que vamos conseguir, mas é a gente acordar todo dia pela manhã e dizer, o Senhor está comigo. E hoje eu vou vencer mais um dia. Sabe? O maior desafio é estar de pé. Porque muitas pessoas falam, mas não vivem. E aqui nós temos uma prova viva de alguém que está falando, mas que muito mais do que falar, está vivendo. É viver na contramão do mundo. Vive. Quero agradecer a Deus pela tua vida. Obrigado por ser essa mulher de fé. Né? A palavra de Deus fala sobre muitos heróis da fé. Homens e mulheres que realmente fizeram e aconteceram. Se nós formos pegar a Bíblia hoje e começar a escrever novamente, nós vamos ver que não vai ser isso que vão fazer, né? Mas hoje nós poderíamos colocar lá, Viviane Zabotti foi uma herói da fé. Porque, por mais que veio dificuldades, por mais que teve situações, por mais que a medicina falou, olha, tem que ser assim. Você levantou em Deus, posicionada, dizendo, não, eu tudo posso. Não é naquilo que o homem diz, mas é naquele que me fortalece. E quem me fortalece é o Senhor, meu Deus. Então, muito obrigado por ser quem você é. Obrigado por deixar Deus te usar. Continue fielmente
servindo ao Senhor. Tenho certeza que nas suas pisadas, né? Nas suas pegadas, nós vamos estar aí firmando ainda mais a nossa fé, que me sinto honrado em ter você aqui. Obrigado, né? E que Deus continue te abençoando. O programa aqui é assim, é rapidinho, voa, a hora voa, mas eu tenho certeza que você foi um instrumento de Deus, filho das pessoas. Deixa o teu Instagram pro pessoal, o pessoal começar a te seguir lá e ouvir um pouco mais e entender um pouco mais como foi a tua história. O meu Instagram é Viviane Zabotti. Sim. E toda segunda-feira às 9 da manhã eu faço uma live. Uau. Eu deixo palavra todo dia no Instagram. Sim. Ali, e 9 horas, toda segunda-feira eu falo do amor de Deus, que foi para isso que Deus me levantou, para falar do amor dele. E levantar muitas mulheres. Uma das coisas que eu falo é o simples que funciona e uma mulher que levanta a outra. Uau. A gente precisa fazer o básico para que Deus possa fazer o transbordar sobre a nossa vida. Uau! Muito bom, gente! Então, chegamos ao fim do nosso videocast dessa sexta-feira. Lembrando que amanhã, sábado, às 11 horas, nós vamos ter o reprise do programa. E no domingo, às 6 horas da tarde. Então, não perde por nada, manda para todo mundo. Você que está assistindo hoje, se gostou, manda para várias pessoas. Eu tenho certeza que muitas vidas serão edificadas. As pessoas estão passando também por esse processo, vão poder ouvir Deus falando através da vida da Viviane e ser tocadas pelo poder do Espírito Santo. E não se esqueça de avançar sempre, desistir nunca e retroceder jamais. Que Deus abençoe você. Um beijão no coração. Tchau!